Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar aqui Dudu, meio atacante de 19 anos de idade, que era pretendido pelo Cruzeiro, assinou nessa sexta-feira sua renovação de contrato com o Atlético Paranaense. Novo vínculo só se encerra em 2029, ou seja, Cruzeiro, para tirá-lo do Furacão, vai precisar desembolsar uma boa grana. Bora agora falar sobre o Cruzeiro, o verdadeiro Robin Hood do futebol brasileiro. Você duvida? Então pega esses números. Desempenho do Cruzeiro contra os times que ocupam um lugar no G6, ou seja, os 6 primeiros colocados. A Raposa tem de longe o melhor aproveitamento do Brasileirão, 83% dos pontos. Só para você ter uma ideia de como é boa a campanha do Cruzeiro contra os 6 melhores times do campeonato, o segundo lugar, o dono da segunda melhor campanha entre os confrontos de G6 é do Flamengo com 52%, 31% a menos do que a Raposa. O Bahia aparece em terceiro lugar com apenas 43% de aproveitamento, o Santos é o quarto com 39% e o Palmeiras aparece apenas no 11º lugar nos confrontos contra os times do G6 com míseros 24% de aproveitamento. Mas, em compensação, quando o assunto é confronto contra os times no Z4, Cruzeiro não vai bem. Raposa é sua quinta colocada, com aproveitamento de 73%. Bem menos do Flamengo, bem menos do que o Flamengo, com 100% de aproveitamento. Palmeiras e Botafogo têm 87%, enquanto o Santos aparece com 83% de aproveitamento. Bora falar agora sobre Gabigol. O atacante do Cruzeiro voltou a falar depois de marcar um gol. Tem sido assim. Ele tem se mantido calado, toda vez que balança as redes, ele dá entrevistas. Primeira entrevista que gerou um pouco mais de polêmica se deu depois do gol da vitória contra o Bahia em Salvador. Na oportunidade, ele disse que conversaria com a diretoria do Cruzeiro no fim desse ano, até porque anda incomodado com os poucos minutos no time de Leonardo Jardim. Gabigol voltou a balançar as redes nesse domingo no empate 1-1 do Cruzeiro contra o Sport. Dessa vez, ele foi perguntado: e aí, Gabigol, o que você quis dizer com aquela entrevista lá de trás? E a frase do atacante foi, abre aspas, é claro que haverá essa conversa em dezembro, sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver os meus números dentro de campo, são números expressivos. Tenho buscado o meu espaço. Claro que às vezes não tenho tido esses minutos. Em dezembro a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz. Ou seja, o Gabigol enfatizou que segue interessado em conversar com dirigentes da Raposa. Anda incomodado, até porque foi contratado para ser protagonista do Cruzeiro e hoje é reserva de Matheus Pereira e Caio Jorge. Só para completar o noticiário cruzeirense, contar que Matheus Henrique sofreu fratura em 2 costelas, num lance meio esquisito no jogo contra o Sport. Tratamento sem conservador, sem necessidade de cirurgia, mas não há um prazo para o retorno do atleta. O Cruzeiro ainda tem muitos dias para o técnico Leonardo Jardim montar o melhor time para voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de 3 partidas sem vitória, um jejum aí que vive a equipe na competição, depois de emplacar 6 vitórias seguidas na temporada. Aí o Cruzeiro teve a derrota para o Vasco, o empate com o Flamengo e o empate com a equipe do Sport Recife, aquele tropeço no Mineirão. Então, quarta-feira, dia 15, na Arena, aí todo mundo já sabe, aquele acordo de clássicos, apenas a torcida do Atlético Mineiro que vai comparecer ao estádio, e o Cruzeiro precisando aí, mesmo fora de casa, até tem uma grande campanha atuando longe do Mineirão na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro vai precisar de uma resposta positiva para seguir nestas primeiras colocações e encaminhar cada vez mais uma vaga à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O panorama do treinamento de hoje foi o mesmo dessa quarta-feira, quando o Cruzeiro se reapresentou. O Christian ainda fazendo trabalhos internos, o Wanderson na transição, preparação física, muito perto de ser liberado para os treinos com o grupo, e o Sinisterra fazendo tratamento ainda por causa do edema na coxa esquerda. Como a sexta-feira será de folga, o que eu imagino é que na retomada dos trabalhos, o técnico Leonardo Jardim ele possa aí ter boas notícias quanto a Wanderson e a Christian. Sinisterra
ainda temos que aguardar uma nova avaliação. O restante aí do elenco, tirando o Fagner, né, que vem ainda nessa fase de transição, desde que teve aquela fratura no jogo contra o CRB, ainda não conseguiu dar uma resposta positiva para ser totalmente liberado para os treinos com bola, com o grupo, na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar como será então aí a partir de sábado, e é um treino até que a imprensa terá chance de registrar na Toca da Raposa 2. Eu vou falar sobre Neisser Villarreal, porque eu sei que tem muita gente perguntando. Marcou 2 bonitos gols e ele é jogador do Cruzeiro. E mesmo que ele tenha assinado um pré-contrato, o jogador ainda vai chegar a Belo Horizonte para ser apresentado e aí fazer todo o trâmite para ser registrado pelo Cruzeiro. O pré-contrato já garante ao Cruzeiro uma multa indenizatória, né? Tem uma cláusula. Caso chegue um interessado, precisa negociar com o Cruzeiro. E essa multa, pelo que eu apurei, é uma multa com valor considerável. E essa multa, ela protege o Cruzeiro em caso do Neisser Villarreal arrebentar ainda mais, né, nas próximas fases da Copa do Mundo Sub-20 no Chile. E aí o interesse de outros clubes vai ser ainda maior. Na época que o Cruzeiro avançou na negociação, a gente já tinha trazido que ele era monitorado por grandes clubes da Europa. E, claro, todo mundo está de olho na Copa do Mundo Sub-20, mas até agora não tem nenhuma proposta ao Cruzeiro, e para que pudesse pensar em alguma condição, antes mesmo até de jogar pelo Cruzeiro, teria que ser um valor muito alto, o que imagino não deve acontecer neste momento. Cruzeiro e staff do jogador trabalham aí para que ele possa fazer uma grande Copa do Mundo, ainda com números mais positivos. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cabuloso. Tamo junto, galera.